Muitas vezes, os médicos tendem a atribuir muitos problemas de saúde ao processo natural de envelhecimento. É apenas a idade, a diminuição do fluxo sanguíneo e da capacidade de trabalho são normais após os 60 anos, diria um médico encolhendo os ombros. No entanto, quando 3 meses depois, o paciente acaba no pronto-socorro com sintomas que lembram um ataque cardíaco, descobre-se que a raiz do problema é muito mais profunda. Vasos sanguíneos bloqueados na parte inferior do corpo indicam que a má circulação afeta não apenas as pernas e o peito. Ela é capaz de destruir silenciosamente a vida íntima, a autoconfiança e a conexão com um ente querido. Por mais de 30 anos, o Dr. James tem ajudado homens a retomar o controle de sua saúde e energia. Ele acredita que o envelhecimento não é o principal problema, mas o verdadeiro obstáculo reside no que não é costume falar. Mudanças simples podem mudar drasticamente a situação. A maioria das pessoas está acostumada a usar bicarbonato de sódio exclusivamente na culinária ou na limpeza. No entanto, ao aplicá-lo de uma certa forma, você pode obter um poderoso efeito na melhora do fluxo sanguíneo, no aumento da flexibilidade das artérias e no aumento dos níveis de óxido nítrico. Acontece que um produto comum, que está em todas as cozinhas, pode ser a chave para sentir-se jovem, com energia vital e para restaurar a harmonia na esfera íntima. Não se preocupe com termos médicos complicados. A seguir, explicaremos detalhadamente como isso funciona, por que é eficaz e como usar este método com segurança. É importante lembrar que o uso inadequado pode levar a consequências indesejáveis, especialmente na idade adulta. Portanto, é importante assistir até o final para aprender sobre o método que já está mudando a vida de muitos homens com mais de 60 anos em todo o país. A verdade que muitos homens com mais de 60 anos raramente ouvem dos médicos está lhes custando muito caro. A deterioração imperceptível da circulação sanguínea, que começa por volta dos 50 anos, afeta não apenas o nível de energia. Ela enfraquece gradualmente a força masculina, afeta o humor e a capacidade de sentir proximidade com a pessoa amada. No início, isso se manifesta de forma insignificante. As mãos e os pés ficam frios, a falta de ar aparece rapidamente e a atração diminui. Mas, com o tempo, esses sinais se acumulam e ignorar o problema pode levar a sérias consequências. Um dos problemas comuns em homens com mais de 60 anos é a má circulação sanguínea. O médico se lembra do caso de Walter, um aposentado de 68 anos, casado há mais de 40 anos. Walter não procurou o consultório por problemas cardíacos ou disfunção sexual. Ele simplesmente disse: "Doutor, eu parei de me sentir eu mesmo." Suas mãos permaneciam frias mesmo no calor do verão. Ele começou a adormecer cedo à noite e, embora no início não falasse abertamente sobre isso, podia-se sentir que ele estava sobrecarregado por um certo fardo emocional, um sentimento de perda que ele não conseguia expressar em palavras. Durante a conversa, descobriu-se que a vida íntima se tornou rara, restrita e, às vezes, até desagradável. Não tanto fisicamente, mas emocionalmente. Walter sentia como sua antiga personalidade desaparecia gradualmente. A condição de Walter é muito mais comum do que se imagina. Essencialmente, é um dos problemas mais comuns e subestimados que os homens com mais de 60 anos enfrentam. E a causa principal está na circulação sanguínea. Com a idade, as paredes internas dos vasos sanguíneos começam a se compactar. As artérias perdem a elasticidade. O sangue não circula mais tão livremente, e os pequenos vasos, responsáveis por manter o calor, a energia e a sensibilidade, começam a se estreitar, como canos de água antigos. Este processo não acontece instantaneamente. Ele se desenvolve gradualmente, privando-nos da força vital até que comecemos a atribuir tudo ao envelhecimento normal. As mudanças relacionadas à idade são um processo natural, mas a má circulação vai além do envelhecimento normal. Esta condição
tem um profundo impacto na autoimagem masculina, afetando a percepção de si mesmo como marido e pessoa. Homens que enfrentam este problema podem experimentar frustração, alienação e dúvidas de que os melhores anos já passaram. Muitas vezes, observa-se uma perda de confiança, dúvidas sobre o próprio valor e evasão da demonstração de sentimentos, o que não está relacionado à falta de emoções, mas à incapacidade do corpo de reagir adequadamente. É importante entender que tal desenvolvimento dos acontecimentos não é inevitável. Existem maneiras de manter uma circulação sanguínea saudável, restaurar a elasticidade dos vasos sanguíneos e recuperar a energia vital. Um dos meios mais simples e acessíveis, por mais surpreendente que possa parecer, pode ser o bicarbonato de sódio comum, que provavelmente já está em todas as cozinhas. Com o uso adequado, este produto modesto é capaz de reverter os processos que restringem uma vida plena. Se esta informação ressoa em você, isso indica um interesse em sua própria saúde e uma prontidão para ações futuras. As sérias consequências da má circulação podem ser devastadoras. Um médico se lembrou de um caso com um paciente de 72 anos, chamado Charles, que sempre parecia orgulhoso e bem cuidado. Esse homem, acostumado a cuidar dos outros, confessou uma vez no consultório do médico que não se sentia mais um homem. Ao mesmo tempo, os resultados dos exames e a condição cardíaca de Charles estavam normais. O problema era que seu corpo não estava fornecendo fluxo sanguíneo suficiente para órgãos vitais, o que afetava diretamente sua confiança, vida íntima e conexão com sua esposa. Assim, a má circulação estava tendo um impacto negativo não apenas na saúde física, mas também destruindo gradualmente a personalidade de Charles. Quando o fluxo sanguíneo no corpo diminui, é como um lento enfraquecimento da luz em uma casa, onde um cômodo após o outro mergulha na penumbra. O primeiro sinal é um declínio na energia, depois o sono é perturbado e, finalmente, a capacidade de responder à intimidade diminui. O problema não se limita apenas à condição física, ele penetra na mente, gerando dúvidas e uma sensação de alienação do parceiro. Esse lento declínio não pode ser corrigido com um único comprimido, ou simplesmente esperando passar. É necessário entender o que está acontecendo dentro do corpo. Do ponto de vista médico, o fator-chave é a condição da função endotelial, ou seja, o revestimento interno dos vasos sanguíneos. Quando este revestimento é danificado, a produção de óxido nítrico diminui, uma substância necessária para dilatar os vasos sanguíneos e garantir o fluxo sanguíneo livre. Os primeiros a sofrer são os menores vasos, responsáveis pela excitação, memória, sensação de calor e força vital. Fadiga leve ou diminuição da resposta na esfera íntima podem ser precursores de problemas mais sérios, como doenças vasculares, risco aumentado de derrame e disfunção erétil que não responde ao tratamento medicamentoso. Infelizmente, a maioria dos homens percebe o problema quando ele já está tendo um impacto significativo em suas vidas. No entanto, há boas notícias. O corpo tem a capacidade de se autorregenerar. Os vasos sanguíneos podem restaurar sua elasticidade e os níveis de óxido nítrico podem ser aumentados naturalmente. Não há necessidade de recorrer a drogas sintéticas com efeitos colaterais. Existe uma maneira simples e eficaz de restaurar o sistema circulatório com um remédio que provavelmente está em todas as casas, mas não é usado para o propósito pretendido. Muitos pacientes que receberam essa abordagem relataram uma melhora significativa no bem-estar. Vamos considerar como o bicarbonato de sódio comum, usado de uma certa maneira, pode apoiar o processo de cura de dentro para fora e por que não é apenas um remédio popular. A história de Harold, um professor de matemática aposentado de 67 anos, é um exemplo vívido. Ele tentou muitos remédios,
de suplementos alimentares a medicamentos prescritos e dispositivos questionáveis anunciados na televisão, mas nada ajudou. Ele se sentia cansado e frustrado. Então, ele foi questionado inesperadamente. Você tem bicarbonato de sódio na cozinha? Harold ficou surpreso, pensando que o bicarbonato de sódio era usado apenas para assar. Mas descobriu-se que ele tinha outros usos, não menos importantes. Na mente da maioria das pessoas, o bicarbonato de sódio está associado à manutenção do frescor na geladeira ou à adição de fofura à massa de panqueca. No entanto, poucas pessoas pensam sobre seu impacto potencial nos processos internos do corpo, especialmente em homens que sofrem de distúrbios circulatórios e suas consequências ocultas para a energia vital, autoconfiança e intimidade. O bicarbonato de sódio, também conhecido como bicarbonato de sódio, é um composto químico simples que, quando usado com sabedoria, pode apoiar o fluxo sanguíneo saudável e a oxigenação dos tecidos, o que é especialmente importante com a idade. O fato é que, com o tempo, o corpo humano, sob a influência da dieta, do estresse e da diminuição da função renal, tende à acidificação. Esse acúmulo de ácidos pode levar ao estreitamento dos vasos sanguíneos e à restrição do acesso de oxigênio às células, o que é extremamente indesejável em problemas circulatórios já existentes. O consumo moderado de uma solução de bicarbonato de sódio em água em um determinado momento do dia ajuda a neutralizar o excesso de acidez. Isso equilibra suavemente o pH do corpo, facilitando o fluxo de sangue através dos vasos. A circulação sanguínea livre, por sua vez, pode levar a um aumento da força vital, aumento do tônus geral e restauração da sensibilidade, mesmo em áreas onde a esperança parecia ter sido perdida. Observações mostram que homens que começaram a usar bicarbonato de sódio sob supervisão de especialistas notam pequenas, mas perceptíveis melhorias. A vigor pela manhã, a rigidez nos movimentos diminui, o interesse pela vida retorna. É claro que o bicarbonato de sódio não é uma panaceia para todas as doenças e não substitui um estilo de vida saudável, mas para muitos ele se torna um ponto de partida para mudanças positivas. O corpo, ao receber o suporte necessário, começa a responder, às vezes, até superando as expectativas. É fundamental entender que moderação e aplicação correta são fatores-chave. O uso descontrolado de bicarbonato de sódio pode prejudicar a saúde. Portanto, antes de começar a usá-lo, é necessário obter informações confiáveis e consultar um especialista. Permitam-me falar sobre o uso seguro do bicarbonato de sódio e alertá-los sobre erros que podem prejudicar sua saúde. Afinal, o uso incorreto dessa substância pode levar a consequências indesejadas. Fui testemunha tanto dos efeitos positivos quanto negativos do bicarbonato de sódio. Vi como ele devolvia energia vital e confiança aos homens. Mas também observei o efeito contrário quando usado de forma descuidada. Um dos meus pacientes, Dennis, de 70 anos, levava uma vida ativa e jogava golfe regularmente. Depois de ler na internet sobre a capacidade do bicarbonato de sódio de melhorar o fluxo sanguíneo, ele decidiu experimentar. Começou a tomar uma colher de chá de bicarbonato de sódio de manhã e à noite, acreditando que uma dose maior traria resultados mais rápidos. Em uma semana, ele desenvolveu inchaço abdominal, picos de pressão arterial e acabou no pronto-socorro com batimentos cardíacos acelerados e confusão mental. Seus rins, enfraquecidos ao longo dos anos, não conseguiram lidar com a sobrecarga. O bicarbonato de sódio em si não é perigoso, mas torna-se arriscado quando tratado como uma panaceia, sem entender o mecanismo de sua ação. Não são vitaminas, mas um composto poderoso que afeta a química interna do corpo, especialmente os níveis de pH, o equilíbrio de fluidos e o teor de sódio. Para idosos que tomam medicamentos para pressão ou têm problemas renais, esse equilíbrio é particularmente frágil. Na velhice, o corpo funciona como um mecanismo bem ajustado.
o excesso de sódio, mesmo de uma fonte natural, pode perturbar o ritmo cardíaco, causar inchaço ou elevar a pressão arterial a níveis perigosos. Muitas vezes tive que explicar isso a pacientes que, buscando melhorar sua condição, não percebiam os riscos potenciais. A boa notícia é que esses riscos podem ser evitados com o uso correto do bicarbonato de sódio. Corretamente significa não apenas reduzir a dose, isso implica manter um regime de hidratação, levar em consideração os medicamentos que estão sendo tomados e observar atentamente a reação do corpo. Significa fazer perguntas, não se apressar em obter resultados e trabalhar em harmonia com seu corpo. Sempre digo aos meus pacientes: a naturalidade de um produto não garante sua segurança em qualquer quantidade. A água, por exemplo, é uma substância natural, mas o consumo excessivo e rápido pode causar danos. O bicarbonato de sódio pode contribuir para a melhora da saúde, mas apenas com aplicação cuidadosa, respeitosa e, de preferência, controlada. Se você ainda está comigo, significa que não está procurando atalhos, mas buscando uma solução eficaz e segura que o ajude a recuperar o bem-estar sem arriscar sua saúde. Permita-me mostrar como conseguir isso. Agora será examinado detalhadamente o método exato de aplicação do bicarbonato de sódio, que é usado com sucesso na prática médica. Falaremos sobre o tempo seguro de ingestão, a dosagem ideal e uma nuance importante que é crucial para alcançar um efeito positivo. Então, como usar o bicarbonato de sódio corretamente? Essa pergunta surge naturalmente para muitos que estão pensando em usá-lo. E isso é totalmente justificável, pois é a forma de uso que determina se ele beneficiará o corpo ou o prejudicará. Para a maioria dos adultos com mais de 60 anos, sem problemas de saúde graves, recomenda-se começar com uma dose mínima, 1/4 de colher de chá, dissolvida em um copo de água. Essa solução deve ser tomada estritamente com o estômago vazio, de preferência pela manhã, antes de comer e nunca antes de dormir, ou várias vezes ao dia. Uma única ingestão é a melhor opção. À primeira vista, essa dose pode parecer insignificante, mas em questões de equilíbrio interno do corpo, a moderação desempenha um papel fundamental. Como exemplo, podemos citar a história de um paciente, Ray, de 74 anos, que sofria de falta de energia na segunda metade do dia e problemas de circulação, que tornavam até mesmo caminhadas curtas difíceis para ele. Depois de começar a tomar 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio todas as manhãs, com o estômago vazio, dissolvido em um copo de água, em apenas 3 semanas, ele notou uma melhora significativa no bem-estar. Não sei o que é, doutor, mas me sinto mais animado, mais enérgico e minhas mãos não ficam mais frias. É importante lembrar que a eficácia do bicarbonato de sódio depende diretamente do nível de hidratação do corpo. Manter o equilíbrio hídrico ao longo do dia, e não apenas quando sentir sede, é de extrema importância. Uma quantidade suficiente de líquido no sangue contribui para melhorar a circulação sanguínea, facilita o transporte de oxigênio e, consequentemente, tem um efeito positivo no funcionamento de todos os órgãos e sistemas. Portanto, além de ingerir bicarbonato de sódio, é necessário prestar atenção ao regime geral de hidratação. E, finalmente, é extremamente importante consultar um médico antes de começar a tomar bicarbonato de sódio, principalmente se estiver a tomar algum medicamento, nomeadamente para hipertensão arterial, doenças cardíacas ou renais. Isto não é um excesso de precaução, mas sim respeito pelo seu corpo, que tem sido exposto a vários efeitos ao longo dos anos. Tal como antes de conduzir um carro antigo, é necessário verificar cuidadosamente o motor, também a sua saúde deve ser tratada com a devida atenção e responsabilidade. Para a maioria dos homens, não é necessário um milagre incrível. Apenas uma pequena vitória é suficiente para despertar a esperança adormecida. Uma mudança positiva, como uma voz que diz: ainda não terminaste o teu caminho.
Não estás derrotado. Ainda estás aqui, dentro de ti. E é esse hábito diário simples que pode ser o ponto de partida para estas transformações. Se tudo isto parece tentador, vale a pena ficar mais um pouco, pois, na parte final, é contada a história de um homem de 76 anos que aplicou este método e adicionou um elemento minúsculo, mas importante, que levou os seus resultados a um nível totalmente novo. E o leitor certamente vai querer saber o que aconteceu a seguir. Estamos a falar de um homem chamado Frank, de quem o autor ainda se lembra frequentemente. Ele tinha 76 anos, era viúvo, um homem calado e reservado, que preferia falar apenas quando tinha algo realmente importante a dizer. Ele abordou o autor depois de ter ouvido falar de bicarbonato de sódio por um conhecido comum. Ele não estava à procura de uma solução mágica, mas apenas queria sentir-se um pouco mais vivo novamente, mais conectado com o mundo, talvez até capaz de abrir o seu coração para novos relacionamentos. Começamos com o mesmo regime que o autor mencionou. Anteriormente, uma pequena dose de bicarbonato de sódio pela manhã, beber água cuidadosamente e observar atentamente a reação do corpo. Mas ele acrescentou algo mais, que provou ser um fator decisivo: a consistência. Ele não apenas tomou a mistura uma vez e esqueceu-se dela, mas abordou o processo com respeito, dando ao seu corpo tempo para se adaptar e reagir. Após algumas semanas, as mudanças não foram drásticas, mas estáveis. Mais calor nas mãos, melhor sono, maior envolvimento nas conversas. E um dia, com um leve sorriso, ele confessou: "Eu não pensei que alguma vez voltaria a sentir tal intimidade, mas sinto." O que o autor partilhou pode parecer simples, mas não se deve subestimar o seu poder. Já foi mencionado como a má circulação afeta silenciosamente a vida de milhões de homens com mais de 60 anos, privando-os de energia, enfraquecendo a intimidade e criando a sensação de que os melhores anos já passaram. Foi analisado como o bicarbonato de sódio, quando usado corretamente, pode ajudar a restaurar o equilíbrio no corpo, apoiar o fluxo sanguíneo e trazer vida de volta para aqueles lugares onde tudo parecia dormente ou silencioso por muito tempo. E é importante entender que não se trata de uma solução instantânea para os problemas, mas sim de fornecer ao seu corpo o apoio necessário com cuidado, paciência e respeito. Se o fardo do cansaço, do isolamento e da esperança a definhar pesa sobre os ombros, é importante lembrar: ainda não é tarde para mudar. Dentro de cada pessoa existe um poderoso potencial de recuperação, como uma fonte inesgotável. O corpo, este fiel aliado, não perdeu a sua capacidade de regeneração. Apenas espera o momento em que os seus apelos serão ouvidos. Talvez o ponto de partida para o renascimento seja uma mudança pequena, mas significativa. Um copo de sumo fresco, um novo hábito saudável, uma decisão consciente de prestar atenção ao seu bem-estar físico e mental. Tudo isto pode ser o primeiro passo no caminho para a cura. Não adie os cuidados consigo próprio para um depois indefinido, porque é necessário agir aqui e agora. A vida de cada pessoa tem um enorme valor e ninguém deve sentir-se perdido ou esquecido. Ainda há toda uma paleta de oportunidades pela frente, horizontes desconhecidos e emoções não experimentadas que vale a pena sentir plenamente.